instante, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 92, onde faremos a leitura, exposição deste Salmo para a edificação da igreja, para a salvação dos eleitos, para o fortalecimento da fé dos cansados, para alento para a nossa alma nesse mundo de trevas. Salmo de número 92, o título em itálico que aparece aí, que corresponde ao verso 1º do Salmo, indica o único salmo com esta mesma citação: cântico para o dia de Shabá, para o dia de descanso. O Salmo 92, então, nos diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende isso, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda fruto. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Me chama a atenção agora os novos estabelecimentos comerciais, especialmente os grandes estabelecimentos, shoppings e grandes lojas, porque agora você tem uma área de estacionamento com tomada. Só que não é tomada para o celular, tomada para o carro. E aí quem tem o seu carro elétrico já para estacionado ali, enquanto fica ali já conecta. E quando eu ando tentando, às vezes não consegue nem fugir disso, né, da mente homilética, pensando, olha para alguma coisa e já faz uma associação. E na hora que eu passo, que eu vejo aquela seção dos carros tudo pendurado ali assim, eu já penso, eles estão tudo carregando as baterias, eles estão no culto. É mais ou menos isso que vocês estão fazendo aí agora. Embora não tenha aí um plug no banco que você está sentado, embora não esteja aí conectado em algum lugar, mas vocês estão com aqueles carros parados assim, com uma base de energia para restabelecê-los. Momento que nós nos reunimos para cultuar a Deus, é a hora da gente reabastecer as energias. Daqui a pouco teu celular está acabando, alguns já viram lá, bateria fraca, modo de pouca energia. É quando você está assim, ó, quase 11h30 da noite, já cansado, tenho que deitar. Mesmo que você bota seu aparelhinho ali para carregar, ou você deita na cama, ali é carregamento por indução. E aí você de manhã cedo está forte de novo, revitalizado, para enfrentar os desafios. Eu queria dizer que Deus deu um mecanismo para nós, muito especial, e não é um mecanismo que todo mundo está utilizando, mas aqueles que estão utilizando estão com muitos benefícios, ao passo que os outros que não têm utilizado têm sofrido as consequências disso, que é a observância do dia do Senhor. Nós lemos um salmo que fala sobre um cântico para o dia do Senhor, para o dia de Shabá, para o dia de descanso. Deus nos deu naturalmente algumas pausas para que a gente pudesse recobrar as energias. Deus fez isso diariamente já. Você não consegue ficar trabalhando o tempo inteiro, full time. Você vai, mas chega uma hora que acaba. Então você precisa dormir. Então você descansa, como diz a Escritura, de noite é a hora para dormir.
E aí você recarrega suas energias, no outro dia está inteiro de novo. Aí passa um dia, faz o que tem que fazer, trabalha, seja mentalmente, seja fisicamente, chega no final do dia cansado, deita, reabastece. Uma boa noite de sono é algo reparador, é algo que nos faz bem. Quando você consegue dormir aquele sono, como é que é o nome? Aquele sono zen? Não, REM. Quando você entra naquele sono profundo, que não vê nada, não pensa mais nada profundo, se acorda mais estabelecido. Deus nos fez desse jeito. Deus não fez para a gente funcionar o tempo inteiro. Só que espiritualmente nós também precisamos dessas pausas de reabastecimento. Fisicamente nosso corpo não aguenta, então a gente precisa dormir. Espiritualmente nós não conseguimos enfrentar todos os desafios, por isso precisamos descansar. E o dia do Senhor é fundamental para isso. E nós lemos o único salmo do Saltério, dos 150 salmos, com a descrição específica, cântico para o dia de Shabá, para o dia de descanso. Isso não quer dizer que os outros salmos não pudessem ser usados no dia, até mesmo porque o inário do povo de Deus, no Antigo Testamento, esse saltério, muito especialmente depois do retorno para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, era o que eles cantavam em seus momentos de culto. Aqui era o inário deles, como a gente tem o nosso inário, era o inário deles, os salmos, o livro dos salmos aqui, possivelmente organizado por Esdras. Então eles podiam cantar qualquer um desses hinos no dia de descanso. Mas tem um específico, que é esse 92, que ele fez questão, Davi, possivelmente autor do salmo, embora é anônimo, mas é possível que tenha sido ele. Ele fala salmo para o dia de sábado. E as coisas que ele fala aqui, a forma que ele constrói esse salmo e as lições que ele traz para nós, e esse salmo traz para nós, são importantíssimas para a gente recompor as nossas energias, para a gente enfrentar os desafios. O ano nem bem começou, já estou vendo gente se arrastando. Já tem gente assim, pastor, como é que vai ser esse ano? Não sei. Já está pesado. Já estou cansado. Nem bem começou a ter os problemas na vida, já está se arrastando. Onde encontrar esperança? Onde recarregar as energias espirituais? Onde nós podemos encontrar alento diante das dificuldades? E ao enfrentarmos problemas nessa vida, onde encontrar força para prosseguir? Não é só solução. Porque às vezes você tenta resolver um problema, não sei se já aconteceu com você, você tenta resolver de todo jeito, não resolve. Parece que Deus quer que você passe por aquilo. Tenta e não sai. Bate todas as portas, não consegue. Parece que Deus quer que você passe por aquele vale de tribulação e angústia. E o que você faz para poder suportar aquele momento? Então, refletir sobre o dia do Senhor e as verdades que estão orbitando em torno desse tema podem nos dar força para prosseguir, encorajamento na nossa caminhada, energia para a gente conseguir enfrentar os desafios que forem necessários. O Salmo tem uma estrutura muito interessante, nós vamos segui-la. Os versos de 1 a 4 fala mais da exultação, do louvor que é tributado a Deus com ação de graças, dizendo que deveria ser feito isso o dia inteiro. Depois nós temos dos versos 5 até o versículo 11, uma contemplação das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ou seja, era no dia do Senhor que eles conseguiam entender melhor o porquê das coisas. E a última parte do Salmo, os versos 12 a 15, nós temos aqui uma palavra de renovação da esperança, do ânimo, inclusive utilizando a figura de alguém que poderia a gente dizer, está cansado, que são os idosos. Mas vamos ver o que é dito aqui sobre eles. Então quero falar com vocês hoje, nesse dia, nessa temática que é construída em torno do culto dessa ocasião, onde temos falado da importância de expandir a nossa piedade, de aumentar a nossa piedade, da gente crescer na nossa devoção, no nosso compromisso espiritual. Nesse ano que a gente tem destacado de forma mais enfática a importância da expansão, uma igreja expandindo para a glória de Deus, uma igreja que expande pela ação do Espírito vivificador operando no coração do povo. E uma das coisas que a gente precisa expandir é a nossa piedade, é a nossa devoção, a nossa comunhão com Deus. E é interessante que essa é uma das coisas que a gente cresce diminuindo.
diminuindo o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, e buscando a Deus, nós vamos expandindo a nossa piedade. Antes de eu prosseguir, eu preciso perguntar para você, como está a sua devoção? No mundo agitado e corrido como o nosso, qual tempo você tem separado para a sua devoção com o seu Criador? Diariamente ou semanalmente? Quanto tempo? Porque quando a gente fala de devoção, nós falamos de momentos de pausa. Assim como o descanso do corpo precisa de um tempo para ele recarregar, como o seu celular precisa de um tempo carregado lá na energia, como o carro elétrico precisa passar um tempo ali, senão ele não recarrega, nossa alma precisa de um tempo com Deus. Isso nós chamamos de devoção, de piedade. Quanto tempo você tem destinado para isso? Por semana? Eu sei que você que está aqui acompanhando em casa, ou que está aqui no templo hoje, você já pode dizer, não fique com a resposta 0-0 não. Você já fala, opa, eu já vim de manhã, então vindo de noite, eu gastei umas 4 horas, pastor, pelo menos só de celebração e de culto. Agora você só veio de noite, é só 2. Agora, se ainda fez alguma coisa de tarde, pode ser mais. Eu não sei quanto tempo você gasta. Por exemplo, eu estou lhe perguntando, quanto tempo você tem investido semanalmente na sua devoção, na sua vida de cultivo da piedade? Como que nós vamos crescer espiritualmente? Como nós vamos ter maior comunhão com Deus se nós não devotarmos tempo suficiente para estar mais com o Senhor, para ler a sua palavra, para se ajoelhar no pé da cama ou aí no pé do banco? Se a gente não gastar tempo com isso, será inútil qualquer esforço de pensar em expandir a nossa piedade. Você tem que destinar tempo. E o Shabá fala de tempo. É o tempo que está em jogo. Eu vou trabalhar 6 dias, descansar 1. Então, da jornada de horas, eu vou somar aqui, 6 dias. Agora eu vou separar um tempo de um dia inteiro para consagrar a Deus. Então, se você não para e não separa esse tempo, sua piedade, sua devoção não será cultivada. E o que você deve fazer? Seguindo a sequência do texto, a primeira parte do texto nos mostra uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer, semanalmente. É claro, se você puder fazer isso todo dia, é bom. Mas isso aqui é um cultivo semanal para recarregar suas energias espirituais, que é a celebração. Os versos de 1 a 4 falam dessa celebração. Celebrar a Deus. E para falar a verdade, irmãos, eu não sei quais são os problemas que vocês enfrentam, mas parece que é a única celebração que está tendo na vida é esse momento. Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o casamento. Rapaz, o casamento está difícil. Vamos celebrar nosso trabalho. Rapaz, está uma perseguição no meu trabalho. Tanta coisa acontecendo. Vamos celebrar então as amizades. Ixi, teve um que rompeu comigo agora, não quer mais nem saber de andar comigo agora. Às vezes você está enfrentando, vamos celebrar que ganha mais dinheiro. Não, pastor, estou perdendo. Então o meu prejuízo agora que o senhor não tem ideia. Aí você fala, o que eu vou celebrar? Tem crente que está com tanto problema na vida que a única hora que ele pode sorrir é a hora que ele vai celebrar Deus. E isso é interessantíssimo, irmãos, por isso que nos dá energia, por isso que nos revitaliza de dentro para fora, porque você vai celebrar o Senhor. Esse nunca vai chegar, vamos celebrar a Deus. Não, Deus disse que não quer mais saber da gente. Ele largou nós agora. Não, você não vai ter uma resposta dessa de Deus. Vamos celebrar o Senhor domingo juntos. Olha, Deus não quer mais não. Ele disse que esse negócio aí não vai mais para frente. Ele não quer que ninguém venha reunir-se na igreja para adorá-lo. Ou seja, não vai ter isso. Dominicalmente, semanalmente, vai estar a porta da igreja aberta e o povo vai vir se reunir em culto solene ao Senhor, para adoração pública, para cantar louvores a Deus, como foi edificado ouvindo os irmãos cantando agora há pouco, dizendo que o Deus sustenta os céus e sustenta o meu viver. Quem é que sustenta a minha vida? Quem é que me sustenta? A gente canta essas verdades bíblicas, fortalece a nossa fé. É a hora de celebração, às vezes é a única hora de celebração, porque o resto dos dias que você enfrenta, às vezes é uma derrota atrás da outra, é um problema atrás da outra, é uma crise atrás da outra, um problema se amontoando em cima do outro, mas na hora que a gente se reúne como povo de Deus, é hora da gente celebrar a Deus. E o salmista diz assim, bom é render graças ao Senhor.
Bom é agradecer ao Senhor Deus da aliança, cantar louvores ao seu nome. Como é bom a gente louvar a Deus. Nós somos edificados enquanto a leitura bíblica é feita, enquanto o irmãozinho ora, enquanto um cântico é entoado. A gente se anima, a gente se fortalece com tudo isso. Isso é bom, isso é agradável a Deus, essa celebração, e é por isso que nós não podemos negociar. Agora pensa comigo aqui, o prejuízo que vai lhe acontecer quando você começa a faltar os cultos. Você já passou a semana toda descarregando energia. A sua bateria está lá, modo pouca energia. Já está lá finalizando, 6%. Aí você já está fazendo as últimas coisas, dizendo, vou ficar sem bateria. Aí você já está sexta-feira, sábado, aí no domingo, que é o dia de fortalecer, você fala, não, vou ficar dormindo até mais tarde. Bem que eu ficar aqui, vai recarregar. É o mesmo que botar o celular para carregar na parede e faltar energia na rua. Aí você fala, rapaz, eu fiquei para recarregar o negócio, faltou energia. Aí não adiantou nada. Aí você fica 2 semanas sem buscar Deus, como deveria. Deus ficou 1 mês sem buscar Deus. Como é que essa bateria ficou? Nem a Apple inventou uma bateria que dure tanto. Como é que vai ficar a sua alma? 1 mês que vem na igreja. Tem gente que passa mais de mês sem vir à igreja, sem se reunir com o seu povo. Como é que essa alma vai aguentar tanta crise e tanto problema? Irmão, você precisa botar nas suas prioridades, inegociável. Dia do Senhor é dia de celebração. Vamos render graças ao nome do Senhor, vamos cantar louvores ao seu nome, e vamos fazer isso do início do dia ao fim do dia. Olha o que ele diz no verso 2: anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Alguns associam que aqui deveria ser o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, como se fosse o primeiro culto e o segundo. Eu estava vendo uma igreja em São Paulo, o pastor chegou de férias, marcou 5 pregações. Eu falei, esse voltou animado, tem 5 cultos, e os 5 pregadores, eu falei, rapaz, coisa boa, o cara está com energia total. Quando está no fim do ano, fala assim, rapaz, não aguento mais nada. Mas quando você está bem, você quer estar ali, sua energia está... E o que é interessante, irmãos, é que a nossa energia espiritual, não é energia de cristal, viu, gente? Me entenda bem. Eu estou falando aqui de nossa espiritualidade, nossa força espiritual. Ela não vai ficar, ela não se mantém o tempo inteiro. Você tem que cultivar ela. Tem que, por isso mesmo, expandir a sua piedade, a sua devoção. E aí quando você vem num culto, e você ouve a palavra de Deus, canta louvores ao Senhor, pode até cansar. Rapaz, fui para a igreja de manhã, depois fui de noite, estou meio cansado. Pode estar cansado fisicamente, mas sua alma está fortalecida para enfrentar os desafios da semana. Agora, aquele que não veio, como é que ele vai fazer? Às vezes ele tem um paliativozinho, né? Não, vou ler a Bíblia em casa, vou assistir o culto pela internet. Tudo bem, mas nada se equipara a gente se reunir como povo de Deus e se reunir na casa de Deus, ver os irmãos, se encontrar com os irmãos para adoração pública. Então nós nos reunimos e anunciamos a bondade de Deus de manhã cedo e de noite. Tem culto de manhã e de noite? Então participe dos 2. Agora, se por algum motivo não puder participar, dedique esse tempo para buscar a sua espiritualidade, fortaleça o seu coração. Cante a Deus, o verso 3 ainda diz, com instrumento de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa, ou seja, com os instrumentos. Quem é crente tem que ter prazer em louvar o Senhor, seja você músico ou não. Por que eu devo fazer isso? Porque alegraste, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. A ideia de exultar, de alegrar-se, de celebrar, está presente aqui nesse salmo, nessa primeira parte, os versos de 1 a 4. E eu preciso dizer isso para você, precisa existir na sua vida também. Tem que ter uma hora de celebração, tem que ter um tempo. A gente não fica cantando e celebrando o tempo inteiro. Aqueles que falam, não, toda hora eu estou orando, não está nada. Está fazendo toda hora e não fazendo nunca é parecido. Não, eu estou sempre... Não, você tem que separar exclusivamente um tempo para aquele fim.
E aí se desconecta de tudo. Jesus até exemplificou isso, dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele te recompensará. Desconecta de tudo e se conecta com Ele. Na nossa época, que tem um monte de coisa para nos distrair, a gente precisa se concentrar. Então, não negocie, presta atenção, não negocie esses valores do reino de Deus, valores como o dia do Senhor, são inegociáveis. Vai fazer alguma coisa, marque outro dia, porque disso vai depender a sobrevivência da tua alma, disso vai depender a recarregar das tuas forças espirituais. E se você não fizer isso, como é que você vai enfrentar o problema que já está instalado lá na sua casa? O problema com os filhos que você está enfrentando, o problema com o esposo ou com a esposa, os problemas financeiros que se amontoam, o ano nem bem chegou, e já estão aí. Como é que eu vou enfrentar isso? Com que esperança? E quando a doença bater na porta, para piorar a situação, e a medicação for cara, e quando eu não conseguir dar conta de tudo, e quando a oposição se levantar, quando os conflitos surgirem, quando problemas se amontoarem, como eu vou ter condição de enfrentar tudo isso se eu não estiver conectado com meu Deus? Então, meu irmão, você precisa celebrar o Senhor, e domingo é dia de celebração, de manhã e de noite. Faça isso. Renova mais as forças do que ficar dormindo em casa. Não, hoje eu vou tirar o dia para dormir. Estou muito cansado, meu Deus. Muitos dias sem dormir, dormindo pouco toda noite. Aí você pega e dorme o domingo inteiro. Quando levantar, está cansado. Agora, levantou um pouco mais cedo, veio cultuar a Deus, ouviu a palavra do Senhor. Como é que vai voltar? Animado, fortalecido, porque se reuniu com o povo de Deus para celebrar. Nunca abra mão disso, irmãos. A coisa mais importante que a gente faz no domingo, dia do Senhor, é se reunir com o povo de Deus para adoração pública. Isso não está isentando a nossa devoção particular, nem a nossa devoção familiar, mas o ajuntamento do povo de Deus. No Antigo Testamento era chamado o solene ajuntamento do povo de Deus, o solene descanso do povo de Deus. E a gente vê no Novo Testamento o povo também se reunir no primeiro dia da semana, dizendo, não, hoje é dia de buscar a Deus. O apóstolo Paulo disse, passou uma semana em Trode, mas ele aguardou. Só depois do primeiro dia da semana que ele viaja, porque ali tinha dia de culto. E culto longo, ficou tão longo que o rapaz ficou na janela também, crente não é para estar na janela, né? O culto ficou longo, a pregação ficou mais comprida do que a do pastor Daniel. E aí quando veio o Eutico cai lá de cima. E aí, como atrapalhou, devia estar bem no auge do sermão de Paulo, né? Aí Paulo disse, gente, eu vou recapitular agora, vamos voltar todo mundo para lá. Paulo desceu, orou pelo sujeito, recuperou lá, vamos para cima de novo. Vou recapitular. E esticou o sermão até meia-noite. Não ia ver mais aqueles irmãos. E os irmãos ali estavam, pastor, nós vamos trabalhar no outro dia. Meu irmão, tu está fortalecendo a tua vida espiritual, tu está encontrando forças em Deus para enfrentar tudo que você tiver que enfrentar. Crises vão surgir, problemas vão chegar, Satanás vai procurar botar alguma coisa para atrapalhar na sua vida. Você tem que estar revestido espiritualmente, e você só encontra essa força de Deus buscando a Ele, e o dia que Deus separou para isso é o dia do Senhor. Então lembre, hoje é dia de celebração, anunciar de manhã sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Vou cultuar a Deus de manhã cedo e de noite. Vou separar o dia todo para buscar a Deus. Isso não impede tirar um cochilo depois do almoço. Pode tirar. Tem uns que não conseguem viver sem um cochilinho depois do almoço, né? Nem que seja de meia hora, mas revitaliza o sujeito ali. Tudo bem. Mas não deixe de estar reunido com o povo de Deus. E no dia que não puder, irmãos, quando eu estava no hospital internado, meu Deus, que tristeza poder ter que ficar acompanhando o culto pela internet. Não é que o culto na internet é ruim, graças a Deus dá para a gente acompanhar tudo. Mas não substitui estar aqui com os irmãos. Dá um cheiro nos irmãos na porta, dá um abraço, encontrar com um. Fico imaginando, você senta aí do lado, oi querido, como é que está? Você reencontra as pessoas. Nada substitui o ajuntamento do povo de Deus. E lá no céu como é que vai ser? Um monte de gente amontoada diante do Cordeiro.
Não vai ser cada um na sua sala VIP com Jesus. Não, nosso encontro é todos juntos com o Senhor nos ares. Vamos estar todos diante dele. É o povo reunido. Você deve valorizar isso como a coisa mais importante de fazer nesse dia. Reunir-se com o povo de Deus para adoração, para celebrar que Cristo venceu a morte, que Cristo vive para sempre, que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, que eu sou uma nova criatura em Cristo, que eu estou cheio de perrengue, de problema para resolver, mas aqui eu sou filho de Deus, Ele me ama, Ele não deixou de me amar, porque eu estou doente. Ele não deixou de me amar porque eu estou liso. Rapaz, estou pior que liso. Esses dias, pastor, esse prejuízo grande. Deus continua te amando do jeito que você é. Mas eu estou com uns problemas em casa, mas Deus continua te amando com amor eterno. Esse é o único lugar que você pode chegar assim. Deus não vai estar assim, bonito, né? O que tu vai fazer aqui? Xíspera aqui. Não, o Senhor acolhe seu povo, quebrado, arrebentado. Venha, e você pode celebrar aquilo que nunca se quebra, aquilo que nunca se destrói. Você vem celebrar a Deus. Celebrar a Deus, anunciar a sua fidelidade, anunciar a sua misericórdia, e junto com os irmãos poder louvar a Deus e se alegrar nas obras de suas mãos. Essa é a primeira verdade que o texto nos ensina. Segundo, versículos 5 a 11. Aqui o texto fala de expectação ou contemplação. Interessante, Calvino, falando sobre a importância do dia do Senhor, ele descreve o dia do Senhor como sendo um monte elevado, sobre o qual o cristão sobe e de lá consegue contemplar todo o vale e perceber onde é que ele está. Sabe quando você está perdido sem saber qual é a direção? Aí você precisa de subir em algum lugar, né? Para poder visualizar, já que você não tem um Google Maps ali na hora. Então o que é que você faz? Você sobe num lugar mais elevado, aí de lá você consegue contemplar tudo. O dia do Senhor é esse monte alto, onde você sobe e contempla melhor as coisas. Olha o que ele diz a partir do verso 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Ele começa a contemplar. Ele começa a observar as coisas de Deus, que no corre-corre do dia a dia ele não consegue perceber. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. E os teus pensamentos, ó Deus, que profundos são os teus pensamentos. Que coisas maravilhosas tu tens. Aí no verso 6 ele já começa a contrastar com as pessoas com quem ele convive, ou que vivem nesse mundo. O inepto não compreende. O estulto nem percebe isso. Tem gente que não presta atenção, que nunca para uma reflexão. E não para sobre o monte para dizer, calma, vou ter uma pausa agora. Para quê? Para refletir, para pensar, para organizar melhor meus pensamentos. Eu estou muito agitado, ou estou muito ansioso, ou estou nervoso por causa de uma situação que eu estou enfrentando, eu estou com uma crise e eu não sei muito bem como resolver, o que eu faço? Então, antes de sair dando tiro para todo lado, ou tomar qualquer decisão precipitada, suba ao monte da reflexão e contemple as obras do Senhor. E comece a contemplar lá de cima, assim. Eu me lembro quando eu estava recém-convertido, doido para casar e sem emprego. Aí eu mudei de cidade. Meu pastor ficou bravo, porque eu mudei sem falar com ele, né? Então, quando você for pensar em mudar de cidade para ir para algum lugar, conversa com seu pastor antes, para ver se ele lhe aconselha isso mesmo, para você não sair. E ele, por que tu fez isso, rapaz? Eu estava querendo casar. Não tinha emprego na cidade. O que eu fiz? Eu viajei para o sul da Bahia, lá para perto tinha lá uns negócios da Petrobras. Eu falei, ali deve ter emprego para mim. E aí fui lá, mas rapaz, rodei naquela Jequié e fui atrás de emprego e distribuí currículo em tudo quanto é lugar. Não abria uma porta. Eu me lembro que de noite, na casa onde eu estava, dos parentes, eu subia, tinha um monte, e lá dava para contemplar a cidade toda. Eu olhava tanta luz, Senhor, com tanta luz, não tem um lugar para trabalhar nessa cidade? Me abre uma porta, chorando. Deus, eu quero casar, mas não posso casar liso, tenho que sustentar uma família. Deus, me abre uma porta. Mas, meus irmãos, naquelas horas que eu não consegui, eu não resolvi nada, viu? Lá não apareceu um emprego, mas foi o primeiro lugar que eu preguei na vida. Porque quando eu comecei para a igreja lá,
Aí um dos diáconos lá, que estava dirigindo o trabalho, disse: o irmão prega? E eu disse: eu prego. Pregava assim, falava do evangelho em outros lugares. Então você vai dar o estudo daqui a 15 dias. Eu: tá bom. Foi a primeira vez. E comecei lá a pregar o evangelho, ou seja, deu a oportunidade de Deus me fazer crescer espiritualmente. E lá de cima eu ficava muitas vezes parado, orando e refletindo. Você precisa parar. O dia do Senhor é o dia propício para isso, o dia de você desconectar, de você dar pausa no seu trabalho semanal. Aquilo que você vem fazendo a semana toda, no domingo você fala: hoje eu vou dar uma pausa, vou ventilar a mente, vou pensar em outras coisas, vou ter uma mudança de atividade, porque esse é o princípio do dia do Senhor. Não é simplesmente parar tudo, é mudar a atividade. Eu vinha fazendo isso até agora, vou pausar isso, eu retomo isso na segunda-feira. Mas hoje é dia do Senhor, então eu vou concentrar minha mente nas coisas de Deus. Então vou aprender mais da Bíblia. E aqui o salmista começou a aprender: Deus, como os teus pensamentos são grandiosos, quão profundas são as coisas que o Senhor tem pensado. O inepto, o estulto, o povo desse mundo não consegue perceber isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam iniquidade. Ele está vendo o que a gente vê. O que a gente costuma ver? Gente ímpia, gente que não é séria prosperando, gente aprontando e nada acontece. Os ímpios vão só fazendo meleca atrás da outra e nada acontece com eles. Você fica: mas rapaz, como é que pode uma coisa dessa? E eles vão vendo, aparentemente parece que está todo mundo dando bem, só envolvido em falcatrua. Será que vale a pena eu continuar na honestidade? Então, na hora que você para refletir, ele diz: olha, não obstante, serão destruídos para sempre. Do monte do Senhor eu começo a olhar e dizer: ó, esse jeitinho fácil que ele tem ali de ganhar dinheiro, isso tem fim. Aquela vida que ele está levando ali assim, ó, de pecado e brincando com coisa séria, uma hora ele vai dar conta. Está vendo aquele procedimento iníquo de vangloriar-se no pecado? Uma hora Deus dá um basta. Então essas coisas que aparentemente parece que, mas eu só consigo compreender isso que horas? Quando eu venho aqui para a casa de Deus. Quando eu venho aqui, paro para refletir. Eu venho refletir na casa de Deus. Eu ouço a pregação da palavra de Deus. E pode já ter acontecido com você, de você ter vindo um dia e você chega em casa comentando com sua família: olha, aquela palavra de hoje foi para mim. Parece que o pastor estava contando minha vida. É Deus alimentando sua alma faminta. É Deus direcionando o seu coração. Agora, onde é que você vai ter isso se você ficar em casa assistindo série? Assiste outros dias. Mas hoje é dia do Senhor. Busque a Deus, priorize o reino de Deus. Hoje é dia de expectação, contemplação, reflexão. É dia de parar assim, ficar: por que você está olhando assim? Não, estou pensando, refletindo, pensando na vida, mas refletindo não no nada, refletindo a partir da palavra. Você ouve, você lê, você reflete, então em cima disso. A meditação do povo de Deus não é essa meditação assim: esvazie sua mente agora, não pense em nada. Aí dá desespero, meu amigo. Isso aí não. A meditação cristã, judaico-cristã, é ler a Escritura e rumina. Lê a Escritura e reflete agora sobre isso. O pastor pregou sobre celebração. Será que eu tenho celebrado? Ele falou sobre um dia de descanso. Eu estou separando um dia mesmo para ele? Ou vou só quando dá certo? Será que eu tenho priorizado essas coisas? Começa a refletir. Por que eu ando tão cansado? Será que eu não tenho carregado muitos pesos sobre as minhas costas? E eu estou deixando de lançar tudo isso aos pés da cruz? Tenho faltado no meu compromisso com Deus? Então é a hora de você refletir e parar para pensar tudo isso. E no meio dessa reflexão, olha o que ele diz no versículo 8: tu, porém, ou seja, totalmente diferente dos ímpios, que aparentemente prosperam, mas eles vão ter o fim dele. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Tem alguém que é estável, tem alguém que não muda, não há variação de mudança nenhuma. Deus está lá.
Tu és o Altíssimo eternamente. Eu posso confiar em Ti, eu posso descansar em Ti. Que reflexões! E ele prossegue: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Só que quando ele está falando do inimigo, ele não está só citando Deus, não, porque se eu sou amigo de Deus, os que são meus inimigos acabam sendo os inimigos de Deus. É uma referência cruzada aqui. Os teus inimigos, Senhor, que também são os meus, os inimigos se amontoam tentando me destruir, eles não vão prosperar contigo, porque o Senhor os destruirá. Os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam iniquidade, quer seja comigo ou com quem quer que seja. Porém, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. A figura aqui é de força, o Senhor dá força, e derrama sobre mim óleo fresco. Aqui a ideia de renovação. Vou falar mais sobre isso mais à frente, mas ele já dá um adiantamento da última parte aqui no versículo 10. Deus renova forças e Deus renova o alento. Dá força como a do boi selvagem e derrama o óleo sobre a cabeça, dando a ideia de renovação. E aí ele diz, contemplando lá do monte, do alto monte do dia do Senhor, ele começa a ver todas as coisas, e o que ele diz? Os meus olhos se alegram em ver os inimigos que me espreitam, ou seja, aqueles que estão tentando o mal, os meus ouvidos se satisfazem, ouvidos malfeitores contra mim se levantam. Esse pessoal está querendo me destruir, mas Deus é o meu amparo. Outra vez eu recorro aqui ao nosso momento de litúrgico, durante o culto, cantando algumas coisas, a gente dizendo, tu és o meu sustentador, meu refúgio. Ou seja, eu estou cantando essas coisas e dizendo, Deus é o Senhor que me guarda, que me protege, eu estou refugiado em Ti, eu estou seguro em Tuas mãos, ninguém me tira de Ti. Agora esses outros aí, vão todos perecer. Falaram mal do Senhor, pode esperar. Ele também não vai dizer isso para as pessoas, né? Porque senão vai ficar arrumando uma briga lá. Ele está falando com Deus. Essa é a hora de você colocar no seu coração, porque eu tenho ruindade no seu coração, viu? Eu sei que tem. E às vezes você olha para umas pessoas assim que você fala, eu queria era que morresse, pastor. Para mim era bom se já partisse. Não vai dizer isso para a pessoa, não. Isso vai lhe trazer problema. Mas se isso está lhe causando mal, vá conversar isso com Deus. Com Deus a gente não precisa esconder nada dos nossos sentimentos. Pelo contrário, Deus espera que a gente se quebrante diante dele. E o monte do dia do Senhor é a hora que a gente diz a verdade. Que a gente não fala bonito para ver se agrada. Mudando o que deve ser mudado, tem um entendimento errado também quando as pessoas vão conversar com o pastor. Vou fazer uma visita na sua casa, e aí fala, e aí, irmão, como é que você está? Pastor, estou lendo a Bíblia. Todos os dias, estou em dia com a caminhada bíblica. Aí, ela está achando que eu sou fiscal de Deus. Não, rapaz, seja sincero, pastor, não estou conseguindo ler, não. Ou estou lendo, mas não estou entendendo nada. Ou para ser sincero, pastor, estou sem força para ler. E eu estou até com raiva de Deus esses dias, porque, ou seja, a pessoa está dizendo o que ela está sentindo. Adianta ela esconder? Se Deus sabe dos sentimentos, no dia do Senhor é a hora que a gente contempla as coisas, bota as coisas no devido lugar. Deus me perdoa, eu fiquei com raiva disso. Eu achei que merecia isso, eu sei que eu não mereço nada. Deus, eu podia estar numa situação muito pior do que a que eu estou, mas eu não estou pela Tua graça. É a hora que você reflete, você contempla de uma forma mais abundante a graça de Deus. Todos nós enfrentamos sofrimentos, em algum nível. Em alguns momentos enfrentamos sofrimentos mais pesados, como, por exemplo, a perda de entes queridos. Talvez seja um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Perder pessoas amadas. Você sabe que isso uma hora vai acontecer. E o que eu faço? Se fortaleça sempre no Senhor. Tem coisas que você vai perder nessa vida. Tem crises que vão surgir nessa vida. Se você não tiver uma fonte de energia que lhe mantenha de pé, você vai sucumbir. E o salmista aqui tem um entendimento claro. É Deus, o único que permanece inabalável. As outras pessoas, todos perecerão. Tudo passa, mas Ele permanece. Minha confiança tem que estar nele.
Você tem que botar sua confiança no único lugar que nunca vai ser abalada, que é exatamente em Jesus Cristo. Todas as outras coisas são falíveis, momentâneas. Se você confiar nos amigos, pode ser que uma hora eles te deixem. Se você confiar na instabilidade das riquezas, pode ser que de uma hora para outra você perca tudo. Se a sua confiança estiver em homens, eles vão te decepcionar. Se você acha que você é a pessoa mais saudável da face da terra, um câncer pode surgir amanhã. Como essas coisas são imprevisíveis, fortaleça a sua fé na única coisa, no único lugar que você tem esperança, previsível sempre. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus é o meu Criador, meu Salvador, meu Redentor. Então eu vou encher meu coração com isso, vou fortalecer a minha fé e vou enfrentar os problemas. Eu sei que muita gente vem para a igreja para tentar resolver seus problemas. Eu devo lhe dizer que mais importante resolver seus problemas é enfrentar os problemas com a atitude correta. Enfrentar com fé, com destemor, e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Na hora da crise, do aperto, da dificuldade, da enfermidade ou da morte, e você dizendo assim: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O mundo olha para nós e não consegue entender como é que ele está bem com tanto problema. É porque ele cultiva isso, ele tem comunhão com Deus, ele está conectado ao Altíssimo. E essa comunhão diária, ela é intensificada uma vez por semana, quando nós nos reunimos como povo de Deus, no dia de Shabá, no dia de descanso, no dia do Senhor. Então, meu irmão, faça desse dia o dia de expectação, contemplação, reflexão na sua vida. Isso vai trazer muito alento ao seu coração. Última parte do texto agora, versos 12 a 15. O texto agora nos fala de renovação. Olha o que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha só a figura de renovação que é dada. Primeiro ele fala: o justo floresce como a palmeira. Palmeira aqui não é o time, viu? Aquela árvore grande, em alguns lugares, ela chegava a quase 40 metros de altura. Então o justo florescerá, vai crescer, o justo vai crescer. Não pense que o justo vai ficar sempre de cabeça baixa, caído, não. Deus fará eles frutificarem, expandirem, prosperarem. Crescerá como cedro no Líbano. Você sabe quanto tempo dura um cedro? Tem cedro de mais de 1000 anos. Não é uma arvorezinha, uma bananeira, né, que dá o cacho de banana e já pode cortar, porque não vai sair mais nada. Não, são coisas que ultrapassam gerações. Ele está dizendo: os justos são assim. E as coisas que eles fazem ultrapassam os limites da vida deles até. Tem coisa que você semeia hoje e que vai ter fruto disso daqui a 200 anos ainda, se Jesus não voltar. Olha a nossa denominação. O fruto do trabalho do missionário Simonton, aqui no Brasil, no final do século XIX, ele veio para cá, fez seu trabalho e morreu. Mas o que ele fez percorre quase 200 anos já. E vai continuar. O que você semeia não se aplica a essa semana só. Vai ficar muito para frente. O que os justos aqui é uma referência aos servos de Deus, esses vão estar conectados com Deus, plantados aonde? Onde é que é esse lugar que cresce árvore tão alta? Onde é esse lugar que as árvores ficam por muitos anos? Aonde é, irmãos, que o texto diz aí? Plantados aonde? Plantados na beira do rio? Não, plantados na casa do Senhor. E a referência à casa do Senhor não é só um templo, mas é na presença de Deus, diante de Deus, plantados corandel. É o próprio Deus quem dá o crescimento para eles.
É o próprio Deus quem nutre, quem fortalece, quem anima e que dá o crescimento, fazendo expandir. Florescerão nos átrios do Senhor. E olha que interessante, irmãos, falando aqui do dia do Senhor, né? É dia de renovação. Todo mundo renova as forças, inclusive os mais cansados. E agora eu me refiro aos jovens, viu? Porque tem muito jovem hoje que está andando com um gravetinho morrendo. Ai, que canseira terrível. E tem outros aí, ó, já estão com 60, 70, dando um baile nos guri. Por quê? Porque renovam suas forças no Senhor. Isaías já disse isso: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, voam como águias, renovam suas forças a cada dia. Misturei agora o versículo com o hino. Tem um hino que fala sobre isso, né? Como águias serão, renovando suas forças. Deus é que renova a nossa força. Não é a juventude que dá energia. Tem um monte de jovem aí, ó, acabado já. Parece um velho de 99 anos. Mas tem uns de 99 que parece que estão com 16. Porque a alma não está envelhecida. A alma é renovada, porque busca constantemente ao Senhor. Você quer ser um sujeito rabugento? Você quer, não faça nada, você vai ser. Agora, você quer ser uma pessoa agradecida, quer manter sua alma jovem, celebre a Deus, reflita no dia do Senhor. Ele vai trazer renovação para você, Ele vai renovar o teu ânimo. E ainda que esteja idoso, o que vai acontecer na velhice? Verso 14, na velhice, pastor, na velhice não faz mais nada. Na velhice agora é só cansado, canseiro enfado. Moisés que disse, viu? Mas Moisés viveu até os 120. E ele deve ter falado isso quando ele estava lá entre 80 e 100 anos. Pode estar idoso, mas Deus ainda usa idosos. Pode estar mais fraco, mais lento em algumas coisas, mas Deus ainda usa. E os que estão na velhice darão frutos. Só na casa de Deus se reconhece isso. Em muitos lugares existem até leis que favorecem o idoso. Como, por exemplo, na hora de pegar um ônibus, não paga a tarifa. Na hora de que tiver uma fila, aí tem a fila preferencial. O problema é se só tiver idoso, né? Fala uma fila de idosinho também. Mas assim, tem os benefícios que são oferecidos por leis, mas eu queria dizer que nem sempre eles são respeitados, lamentavelmente. Mas na casa de Deus, jamais um idoso será esquecido. Na casa de Deus, nós inclusive valorizamos a figura do ancião, que é a figura de alguém que viveu e deixou sua experiência, e que em breve todos vocês serão. Como diz o secretário da terceira idade da nossa igreja, né? Reverendo Reginaldo Pinho, ele inclusive estará aqui no Rio Grande do Sul, uma programação do Sínodo nesse ano. E ele fala, só existem dois tipos de pessoas, o idoso e o pré-idoso. Você vai chegar lá. Os que já estão na velhice imaginavam que um dia está já nessa fase. A gente sempre pensa que nunca vai envelhecer, mas a velhice chega para todo mundo. Então só tem o idoso e o pré-idoso. Mas o fruto vai continuar até o dia que fechar os olhos aqui na terra. Porque ele vai ser renovado por Deus. Deus vai cuidar do idoso. Na sua velhice serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Então, meus irmãos, se até mesmo a figura do idoso, que fisicamente já está ali cansado, Deus renova toda a igreja. Deus pode renovar o coração de todos vocês, de cada um de nós. E é isso que o dia do Senhor nos proporciona, um dia de renovação, um dia de alento. E a gente é renovado espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, nos encontrando com os irmãos, celebrando os sacramentos, vendo alguém sendo batizado, recebido na membresia da igreja, nosso coração se alegra, mais um que chegou, celebrando
a Santa Ceia, somos nutridos espiritualmente, nos alimentamos espiritualmente de Cristo, abrimos nosso coração em louvor a Deus, trazemos nossos dízimos e ofertas em celebração a Deus, refletimos sobre todas as coisas. Quando o dia encerra, nós estamos renovados e podemos concluir como o salmista concluiu: diante de Deus, olha, Ele é a nossa rocha e nele não há justiça. Nós temos nele um porto seguro, nós temos nele a força necessária para enfrentar o que for. Não há injustiça em Deus, o mundo é cheio de justiça, Ele fará justiça aos seus filhos, Ele cuidará de nós. Meus irmãos, hoje nós aprendemos 3 lições principais aqui que nós podemos tirar desse salmo específico para o dia de Shabá. E se você quer expandir na sua piedade, se você deseja aumentar a sua conexão com Deus, a sua devoção com Deus, você precisa levar a sério o dia do Senhor. Não negocie esse dia. Eu devo fazer uma ressalva aqui, porque eu sei que algumas pessoas aqui também trabalham de escala. Vai ter dia que você vai estar escalado e no domingo você vai estar na sua escala. Seja você militar, profissional da saúde, de alguma coisa você vai estar aí, olha, infelizmente não vou poder ir. Mas nesse dia você vai ficar lá com aquela expectativa, mas domingo que vem eu vou dobrado. Vou celebrar a Deus 2 vezes mais. Vou refletir mais ainda. Então não deu o domingo passado, mas nesse agora eu vou mais ainda. Gaste tempo com as coisas que valem a pena. Gaste tempo conectado com Deus, em momentos de devoção a Deus, orando a Deus, colocando o seu coração diante de Deus. E nós vamos finalizar aplicando isso já agora. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de joelhos agora, onde vocês estão, e orar ao Senhor sobre suas vidas. E você vai fazer igual o salmista falou aqui nesse salmo: bom é render graças ao Senhor. Celebre alguma coisa, ou as coisas que nunca vai perder. Celebre a Cristo, a vitória do Cordeiro. Exulte diante de Deus, anuncie a misericórdia, a fidelidade do Senhor. Coloque seu coração aí agora diante de Deus e fala: Deus, eu vim aqui, eu estou aqui reunido com meus irmãos, eu não me prostro diante de homem nenhum, mas eu me prostro diante de Ti. E eu quero nesse momento te agradecer, porque o Senhor está sempre do meu lado, o Senhor nunca me abandona. Às vezes eu falo, parece que ninguém está me ouvindo, eu tenho problemas, parece que ninguém percebeu, mas o Senhor me sonda e me conhece, sabe tudo o que está acontecendo comigo. Obrigado. Celebre a Cristo que está contigo. Os problemas que você enfrenta não têm poder para apagar a celebração do seu coração. Então diga: Deus, eu quero te celebrar, eu quero te agradecer, eu quero te louvar de todo o meu coração. E nesses breves minutos que nós vamos ter aqui, reflita também sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida. Quem você era, quem você é hoje, o que Deus tem feito na sua vida. Louve a Deus, agradeça a Deus. Ou, se ficou pior a situação, está na hora de refletir e dizer: eu tenho que voltar a ser aquele servo de Deus que um dia eu fui. Meu coração já não pulsa como pulsava, eu preciso de Ti, Jesus. Renova a minha vida, renova o meu coração, traz esperança para dentro de mim, tira do meu coração o pecado que me afasta do Senhor. Clame a Deus. Deus há de dar a renovação espiritual para cada um de vocês. Ele é quem vai renovar vocês, plantados na presença dEle. Deus vai encher vocês de uma carga, não como a de um celular ou de como um carro elétrico, mas uma carga espiritual para dar força para vocês enfrentarem o que precisar enfrentar. E vocês vão enfrentar tudo de cabeça erguida e com um sorriso no rosto. E as pessoas vão olhar assim: como é que ele consegue? E eles não vão ter explicação, mas você sabe qual é: a fonte de todo bem. O Senhor é a tua rocha, é Ele quem te sustenta, Ele que permanece, o Altíssimo eternamente, é Ele quem te sustenta com a sua destra fiel, é Ele que você deve estar sempre conectado. Oremos. Ó Pai de amor e bondade, graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque o Senhor nos deu esse dia de refúgio, para nos abrigarmos
aos pés da cruz. Ó Deus, nós já provamos, por mais que seja bom dormir um pouco, renovar as forças físicas, a nossa energia espiritual não vem disso. Nós só conseguimos força espiritualmente quando estamos conectados contigo. E é por isso que nós nos achegamos a Ti, confiados no Teu próprio convite, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aqui estamos nós, ó Deus, cansados dos fardos que carregamos, cansados dos nossos pecados, cansados desse mundo. Ó Deus, renova as nossas forças. Ó Senhor, Tu sabes das crises, dos problemas, das tristezas que abatem Teu povo, mas em nome de Jesus, ó Deus, vem renovar nossa vida. Nós não Te pedimos a solução dos problemas, nós Te pedimos força para enfrentá-los. Dá-nos graça, Senhor, para ficar firme em meio às adversidades, porque se o Senhor botou adversidade na nossa vida, o Senhor quer nos fazer crescer. Anima-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, em meio ao caos, em meio às crises, que nós possamos professar a nossa fé nessas horas difíceis, crer e continuar crendo que Tu és bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, ainda que tudo ao nosso redor esteja desmoronando. Nós queremos celebrar ao Senhor Jesus, em quem não há variação ou sombra de mudança. Nós nos agarramos a Jesus, nosso Redentor, nosso sustentador, e sabemos que o Senhor é quem vai dizer para nós: vai, não peques mais. O Senhor é que vai dizer para nós: não temas, crê somente. O Senhor é quem diz a nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ó Senhor, nós queremos estar junto a Ti, não queremos abandonar jamais a comunhão contigo. Portanto, desperta-nos, ó Deus, para que possamos crescer em nossa devoção, possamos honrar o dia do Senhor, não abrir mão dele, possamos valorizar o ajuntamento do povo de Deus, e mesmo quando a gente não tiver com vontade de vir, a gente possa vir, na certeza de que o Senhor poderá nos visitar, de que o Senhor poderá falar ao nosso coração, de que o Senhor poderá transformar a nossa vida, que o Senhor pode nos trazer grandes reflexões que mudarão o rumo da nossa caminhada. Ó Deus, renova a vida do Teu povo, levanta a Tua igreja dessa oração com mais ânimo e coragem para enfrentar os desafios dessa semana. Que a bênção do eterno Deus esteja sobre todos nós. Tem compaixão de nós e fortalece a nossa fé. Enche-nos com Teu Espírito Santo e com a Tua palavra, a fim de que possamos viver e honrar a Deus todos os dias da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.